Bem-vindos a essa aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre as pteridófitas. As principais representantes deste grupo são as samambaias, as tradicionais samambaias cultivadas em casa, a samambaia azul, do qual há um tempo atrás era produzido o xaxim, utilizado para cultivar outras plantas, devido ao seu risco de extinção na época, por causa da grande procura do xaxim, foi proibido a extração do xaxim da samambaia azul. Como representante, nós temos também as avencas. Ela é bem parecida com a samambaia, porém as suas folhas são um pouco menores. Bom, como a gente pode observar, atrás das folhas das pteridófitas, no seu ciclo reprodutivo, aparecem pequenos pontinhos pretos amarronzados, o qual a gente chama de soros. À frente eu vou explicar direitinho para vocês o ciclo reprodutivo. As principais estruturas das pteridófitas são, vamos começar de baixo para cima, ok? Primeiro, as raízes. Acima das raízes nós temos o rizoma, que é um caule, porém subterrâneo. O báculo, que é uma folha jovem. A folha adulta. E cada folha ela é formada por folíolos. Essas são as principais estruturas das samambaias, do grupo das pteridófitas. As principais características das pteridófitas, de forma geral, são: bom, foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. A gente tem que lembrar que primeiro veio as algas, depois as briófitas e depois as pteridófitas. Então, o segundo grupo vegetal, ok? Possuem raízes, caules e folhas e são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. Bom, a gente tem que comparar, porque no grupo anterior das briófitas, a gente viu que elas não possuíam raízes verdadeiras, caule verdadeiro, folhas verdadeiras. E a partir daqui, nós já temos raízes, caules e folhas verdadeiros e plantas que já são vascularizadas. Portanto, nós temos aqui plantas que vão conseguir atingir um tamanho maior. A presença da vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas. Bom, as briófitas têm apenas alguns centímetros, já as pteridófitas, como exemplo a samambaia azul, são bem maiores. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Então, além da condução de seiva pelo vegetal, aqui a gente tem a presença também de uma sustentação, o que faz, permite que ela chegue a um tamanho maior. Também vive em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas necessitam da ajuda da água do meio para a fecundação. Os gametas masculinos são flagelados. Então aqui a gente tem uma característica em comum ainda com as briófitas, porque os gametas masculinos são flagelados, portanto, necessitam de água para chegarem até o gameta feminino. Nesta imagem, nós podemos observar o ciclo reprodutivo das samambaias. Bom, vamos observar começando do indivíduo adulto. Nós temos então um indivíduo, inclusive, mostrando aí todas as estruturas, o báculo, o rizoma. Bom, vamos focar então na estrutura reprodutora. Eu comentei com vocês anteriormente que as samambaias, na parte do verso da folha, possui aí alguns pontinhos de cor marrom, o qual nós chamamos de soros. Estes soros aparecem na época reprodutiva da samambaia e dão origem então ao esporângio. Bom, nós temos que fixar que o indivíduo adulto ele é chamado de esporófito, o qual também é a fase mais duradoura da samambaia. Lá nas briófitas, a fase duradoura era o gametófito. Aqui é o esporófito, certo? Bom,
A samambaia adulta, né, a planta, ela é 2N, portanto, ela é diploide, que vai dar origem a esse esporângio que também é diploide, representado por 2N. No esporângio, nós vamos ter então a presença da meiose, a divisão celular. A meiose vai dar origem então a esporos, que são haploides. Bom, esses esporos eles vão sofrer uma germinação. Essa germinação vai dar origem ao prótalo. O prótalo, ele é um gametófito que também é haploide. No prótalo, nós vamos ter então a presença, o desenvolvimento tanto dos gametas masculinos, chamados de anterozoides, que são haploides, e também dos gametas femininos, que também são haploides, chamados de então de osfera. Bom, estes dois, eles surgem na mesma estrutura, porém em locais diferentes, como a gente pode observar. Para o gameta masculino chegar até o gameta feminino para que haja uma fecundação, necessita-se da presença de água. Por quê? O gameta masculino, ele é flagelado, então ele precisa nadar até o gameta feminino para que haja fecundação. Depois da fecundação ocorrida, nós vamos ter então a formação do zigoto, o qual nós já temos então uma célula, um indivíduo que é diploide. Este zigoto ele já está pronto para dar origem então a uma nova samambaia, a um novo esporófito. É muito importante fazermos uma comparação das principais estruturas das briófitas, o nosso grupo estudado anteriormente, e das pteridófitas, o nosso grupo estudado agora. Bom, as briófitas, elas eram avasculares. Já as pteridófitas, nós vimos então que houve o surgimento dos vasos condutores de seiva, portanto, são vasculares. As briófitas possuem pequeno porte, já as pteridófitas possuem médio porte. As briófitas possuem rizoide, cauloide e filoide. Já as pteridófitas possuem raiz, caule e folhas. E nós vamos ver que a partir daqui, os outros grupos que nós vamos estudar, todos eles já vão possuir raiz, caule e folhas verdadeiros. Bom, agora as características que são iguais entre briófitas e pteridófitas. Não possuem sementes e nem flores. Ambas não possuem sementes e nem flores. Vivem em ambientes úmidos, pois dependem da água do meio para que haja reprodução. Então, tanto briófitas quanto pteridófitas necessitam da água para que o gameta masculino, que é um gameta flagelado, atinja o gameta feminino para que haja fecundação, ok? Bom, essa aula acaba por aqui. Obrigado pela presença de vocês e eu espero feedback de resposta, o que vocês acharam da aula. Até a próxima!